Alguma vez você já disse algo do qual você se arrependeu e que se você pudesse voltar no tempo você não diria? Algo que tenha lhe prejudicado por alguns instantes ou até mesmo ao longo da sua vida ou por um período maior? Essa semana eu quis conhecer a história de um dos discípulos de Jesus. Um homem que foi martirizado por toda a sua caminhada, por ter recebido o título de homem de muita incredulidade e pouca fé. Eu estou falando de Tomé. Buscando nas Escrituras Sagradas conhecer um pouco sobre esse discípulo, em João tem vários relatos. Aqui no capítulo 20, versículo 19 e 20 diz: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E no versículo 24 conclui: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Por ironia do destino, por 2 vezes consecutivas, Jesus havia aparecido aos 11 discípulos e Tomé não estava entre eles. A outra passagem está em Mateus, capítulo 28, versículo 16 e 17, que diz: Seguiam, pois, naquela manhã os 11 discípulos para Galiléia, ao monte que Jesus lhes havia designado. E eis que apareceu-lhes Jesus, e quando o viram, se alegraram e louvaram, mas alguns duvidaram. Diferente de Tomé, alguns duvidaram, mas permaneceram em silêncio. Quantas vezes, nós temos a oportunidade de ficarmos em silêncio e nós acabamos falando alguma coisa e nos prejudicamos ou magoamos as pessoas que estão ao nosso lado, que estão próximas de nós. Mas continuando o estudo aqui, ainda no capítulo 20, versículo 25 diz: Disseram-lhes, pois, os outros discípulos, nós vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: Se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira alguma eu crerei. Então, assim, Tomé duvidou e falou tudo o que ele pensava. Mas eis que aconteceu. No versículo 26, 27 e 28 diz: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu dedo. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e meu Deus. E no versículo 29 diz: Disse-lhe Jesus: Por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Quantas vezes, nós também duvidamos de algumas coisas porque nós queremos ver, queremos tocar. Mas o importante desse relato sobre a vida de Tomé é que Jesus o escolheu para ser um de seus discípulos e confiou a ele a missão de ser um missionário, um dos líderes missionários. E Tomé fez um trabalho extraordinário durante a sua vida. Embora tenha sido martirizado por ter recebido esse título, ele andou vários lugares do mundo, pregando o evangelho, levantando igreja, falando do amor de Deus e da experiência que ele teve com Jesus. E Jesus também nos escolheu para estarmos com ele e para sermos missionários dele. Jesus não se importa com os nossos defeitos. Ele sabia que Tomé era assim quando ele escolheu Tomé. E Jesus sabe como é cada um de nós quando ele nos escolheu. Que nós possamos ter sabedoria, que nós possamos prestar atenção nas coisas, não murmurar, não lamentar, porque Jesus quer o nosso louvor, Jesus quer palavras boas e doces. Que nós possamos agradar a Jesus com o espelho que ele nos deixou, para seguir os seus exemplos. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo.